Sim, senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Falamos mais uma vez ao vivo e em definitivo do Estúdio Jenks. Hoje, meu amigo Paixão, temos um fenômeno, uma estrela. Camisa 10 do Manaus. O cara é muito resenha, gosto muito de conversa, gostei muito aqui de conhecer. Camisa 10 do Manaus. Backstage top. Naturalizado do estrangeiro. Búlgaro também, né, mano? Búlgaro, brasileiro. Jogador caro, jogador diferente, o cara tem história, tem resenha. Já me fez dar algumas risadas aqui, aprender algumas coisas. Hoje a gente vai falar com quem, Fix? Com Marcelinho, pô. Rapaz, o cara é o 10 do Manaus ou não? É diferente, é diferente. Eu já falei pra ele aqui no off, né? Eu falei, Marcelinho, pô, o negócio é a gente entrar com espírito de vencedor, que se Deus quiser a gente vai conquistar aí o acesso, né, mano? É o grande objetivo da temporada do Manaus. Sei que tem muita história aí pro nosso... Jenks, pra falar. Vamos pagar os patrocinadores? Mas vamos lá. Estamos ao vivo aqui do Jenks, falando do melhor estúdio da região norte. Diga lá, Paixão. Jenks é Jenks, né? Estúdio Jenks. O cara é híbrido, né, mano? Ele tem muitas funções aqui. Faz aula de música, edita podcast pra quem quer. Faz também aquele serviço de produção musical. Falou pra gente que tem uma artista aí do Haiti, né? Que tá com material top aqui no estúdio. Vamos soltar aí o então, link o cara depois. manda muito bem. Falando em nome de Do Norte Pescados. Já comeu o tambaqui do Norte? Tamo aí. Vai ser enviado pra sua casa, que hoje o dono da porra toda lá não veio. Mas vai ser enviado pra sua casa o tambaca lá do Norte. Muito top. Falamos também em nome da Scooby Dogs. Melhor hot dog, melhor sanduíche, hambúrguer. Top, um abraço, Eduardo. Um milkshake muito bom. Marcelo e Edgar, sempre muito parceiros. Não esquecendo da FX Clean, conservação, limpeza, tudo que você precisar no ramo. Os caras estão mandando bem, né? Jenks, inovando. Roda a vinheta, vamos começar essa parada? No meio do 21, no meio do 21, no meio do 21, no meio do 21. Meu amigo Marcelo, Búlgaro Marcelo, camisa 10 do Manaus, fenômeno. Seja muito bem-vindo aí, Marcelinho. Porra, dá um salve aí, pô. Valeu, rapaziada. Valeu pelo convite, né? A gente ficou... Desculpa aí, pô, primeiro agradecer e desculpa por te tirar da tua rotina pra vir aqui nesse nosso projeto. Nada, tá, tamo junto aí. Era pra ter semana passada pra gente estar aí, né? Infelizmente não deu por causa da viagem. Mas, pô, prazer. Valeu. Obrigado pelo convite. Já ganhou a caneca aqui com o nome e tudo. Valeu, tamo junto. Já tá chegando o suco de taperebá aí, que eu sei que é a fruta. Bom demais. Marcelinho, vamos começar como diz mamãe, do início, né? Vamos lá. Marcelinho, filho da princesinha do Solimões, não, Lucas? Princesinha. Saiu de Manacapuru, estourou, Champions... Um negócio diferente. Conta pra gente como é que começou a carreira de jogador, Marcelo. Como é que começou essa vontade de ser jogador de futebol, pô? Cara... Porque a vontade eu tinha também, mas eu só não tinha talento, né? Pois é, eu quero saber como é que o brother, né, surgiu a vontade. Não, cara, de fato eu tinha muita vontade mesmo, né? Até o meu nome é Marcelo, né? Mas o apelido até Marcelinho veio por causa da época do Marcelinho Carioca, que eu gostava muito dele, né? E eu costumava brincar quando batia algum tipo de falta, comemorar igual ele, com os braços para trás e tal. Daí veio, eu já tinha muita vontade. Na minha cidade as pessoas diziam que tinha talento, né? E acabou acontecendo uma seleção de Manacapuru, veio para Manaus disputar um torneio em Manaus. A gente chegou até a final, perdeu para o Colégio Agrícola na época. E o Mirandinha, né, o antigo treinador do Rio Negro, acabou acompanhando aí a semifinal e a final. Me trouxe para o Rio Negro e depois... Era um torneio o quê, pô, na época? Era um torneio, não foi num dia, né? Foi numa semana, eu acho que terminou o torneio. E a gente acabou chegando na final. Perdemos para o próprio Colégio Agrícola na época. E o Mirandinha acabou me trazendo para o Rio Negro. Fiquei aí, vamos dizer, de 99 a 2002 no Rio Negro. Você tinha quantos anos? Eu tinha eu tinha 14 para 15 anos, né? Fiquei até perto dos 16 ali. Foi quando o próprio Mirandinha me indicou para São Paulo e lá eu fiz um teste e passei. E essa estrutura aqui do futebol amazonense na época? Eu confesso que na época o próprio Rio Negro oferecia uma estrutura boa, né? Da hora, o Rio Negro na própria época também pagava em dia, era uma coisa... Mas tu me falou uma história aí, teu pai, taxista na época, tinha uma força, né? Porque o meu pai me deu uma força muito grande, porque na época da final, a própria final, né? O meu pai acompanhava, né? Eu jogando. E a semifinal e a final, meu pai estava. Eu lembro que no próprio na semifinal, meu pai tinha visto o Mirandinha. Só que eu como um moleque novo, eu não conhecia o Mirandinha. O Mirandinha que eu vim conhecer foi o do Corinthians, né? Que a gente conhece por chuta-chuta, que era o rapidinho, carequinha e tal. Mas esse primeiro Mirandinha, né? O que jogou
Ele foi o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra, Salve jogou no Newcastle. Mirandinha. Olha Jogou no aí, Newcastle, é o moleque. primeiro brasileiro. Tem história. Ele era também. amazonense? Não, ele é cearense. Ele jogou, Bota fé. ele jogou também na seleção brasileira, né? Aí veio para aqui no Rio E Negro. veio para como treinador do Rio Negro E aqui. foi te pincelar lá nesse Foi, torneio cara, em Manacapuru. né? Foi. Que história de vida, hein, moleque? Então, pô, e aí as coisas aconteceu. O Mirandinha me ajudou muito, eu sou grato a ele. Tenho um contato com ele até hoje. Que bom, né, bicho? Essa parte Poxa, eu acredito que o ajudei também, o retribuí, tudo que ele fez É por gratidão, mim. né, mano? Eu sou muito grato a ele. Todas as entrevistas, em todos os lugares que eu dei no mundo inteiro, eu sempre falo dele. Né? Seja sempre a escada de alguém. Porque, cara, agora mesmo, quando eu cheguei no Manaus, ele me ligou, né? Marcelo, ó, boa sorte e tal. É um cara que eu tenho contato. Já encontrei com ele em São Paulo, né? Eu tenho casa em São Paulo, ele foi me visitar em São Paulo. Então a gente, vamos dizer que nunca perdemos o contato e nos ajudamos. Ele me ajudou, eu ajudei ele e eu sou muito grato a ele. Porra. É um cara que eu não posso esquecer nunca. É um cara, o Vala Afshar, é um cara que dirige a parte de recursos humanos da Salesforce. Ele fala altas mensagens no Twitter. Tem Twitter? Não tenho. Bota fé. Esse cara fala altas mensagens lá todo dia pra gente melhorar como pessoa, ser humano e tal. Aí ele fala, seja sempre a escada de alguém. Mirandia foi a escada de Marcelinho aí. Exatamente. Meu pai também é muito grato a ele, né? É um cara que me abraçou mesmo. Ele trouxe pro Rio Negro. Ele não só me trouxe pro Rio Negro, ele me lapidou porque... ele Tu joga de que posição, Eu sou Marcelinho? meio ofensivo. Bota fé. E tu sempre foi nessa... Eu sempre fui meio ofensivo. E o Mirandinha, ele um tempo atrás, né, ele encontrou meu pai e ele falou pro meu pai, ele falou assim, eu não ajudei o Marcelo porque eu achava ele ou bonito ou algo do tipo. Porque além de eu ver qualidade nele, eu vi que ele queria. Pô, pode crer. Eu lembro que eu comentei com vocês aqui em off, né, que quando o Mirandinha pegou esses garotos de Manacapuru pro Rio Negro, ele pegou 5. E só 3 vieram para o Rio Negro. Veio eu, um lateral e um zagueiro. Né? O zagueiro logo desistiu, não ficou muito tempo, quis voltar porque tinha o Princesa de Manacapuru e o lateral também. E só ficou, eu fui o único que fiquei de Manacapuru. Né? E as coisas acabaram acontecendo. O Mirandinha me ajudou muito, a gente fazia muito finalização pós-treino. Quanto tempo tu passou aí? Foi de 80 e... Com o Mirandinha? 99. Com o Mirandinha foi de 99. Eu cheguei em 99 no Rio Negro, mas eu só vim morar no Rio Negro em 2000. Né? Morar em Manaus, para jogar no Rio Negro. E eu fiquei treinando com o Mirandinha aí um ano e pouquinho. Mas aí, tu chegaste a ter sondagem ou proposta do Princesa lá ou não? Tu já veio direto e... Era futebol só aqui na capital, não, sim, né, mas mano? eu era muito novo, mas nessa época o próprio Paçoca, né? Era um jogador da cidade que jogou no Botafogo, é bem conhecido. Nessa época ele ia comandar o Princesa. Ele foi até minha casa, né? Marcelo, eu quero que você fique, eu não quero que você vá e tal. Eu falei assim, olha, é uma oportunidade para mim, é um cara de seleção que está me chamando, eu vou. Né? Você vê, a distância não é tão grande, né? Sim. Mas eu vamos dizer assim, que eu olhei mesmo tão novo, eu olhei para um cara que estava me chamando Referência, com uma bagagem muito alta. maior né? também, né? E, poxa, exatamente foi esse cara que me ajudou, esse cara que abriu as portas para mim lá no São Paulo. Ele conseguiu, eu lembro que o meu teste, ele conseguiu São Paulo, o próprio São Paulo pagou a passagem. Veio a São Paulo, era patrocinado pela TAM na época. Era. Né? Tô até dando um comercial aqui. Não existe mais, né? Aí tinha no bilhete, né? São Paulo Futebol Clube TAM, entendeu? Então foi o próprio São Paulo que pagou e foi algo bem, bem top mesmo. Porra, aí chegou lá, Marcelo, 16, 17 anos, Cara, fazer teste no São Paulo. Pra mim foi muito... Eu tava comentando ontem com o grupo, né? O Márcio Passos, que é daqui, e o Alan, que o Alan também é da base do São Paulo, né? O Alan Dias, né? Que tá no Manaus hoje. E, pô, Mesma geração que a tua? É um pouquinho antes. Eu tava no Sub-17, o Alan tava no Sub-15. Ele é um pouco mais novo que eu. E eu me recordo que a gente estava preparando para a Série C, o Rio Negro. Então a gente fez pré-temporada de 20 dias com o Malisa. Eu não sei nem se o Malisa está vivo. O nosso era o preparador físico da época. Ele já era um senhor na época, né? E eu lembro que a gente estava fazendo 20 dias de pré-temporada. E naquela época o Mirandinha brigou com a diretoria. O Mirandinha era meio que normal naquela época, ele brigava bastante com a diretoria. E ele me ligou no outro dia, ele falou, Marcelo, como está a sua situação? Eu falei, o meu contrato está acabando, mas eles estão para renovar qualquer dia para poder iniciar a Série C, né? E estavam em pré-temporada, então muito físico, muito trabalho físico, aquela pegada. E ele falou assim, Marcelo, então não renova, vai para casa, dentro de 10 dias a sua passagem está na mão, você vai para São Paulo. Porra! Foi exatamente assim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu treinei pela tarde, à noite eu jantei, fui na praça, na frente do Rio Negro, liguei do orelhão para ele
E ele falou, Marcelo, seu contrato tá acabando, não renova. Vai para Manacapuru, fica correndo lá, dentro de 10 dias você vai para São Paulo. E a família, como é que foi? Cara, tinha uma coisa... Não, mas aí tu não morava na casa do... Eu morava no clube. No clube Eu mesmo. morava no Mas clube. aí Olha, encerrou o contrato, tu não ficou com medo de ficar sem Pois onde é, morar e tal? foi essa encruzilhada, uma encruzilhada. Mas vamos- É o certo pelo duvidoso. Sim, era o certo. Mas vamos lá. Meu contrato era... Meu salário era R$170. Mas era o certo, pô. Olha o Marcelo lá, ó. Vai. Só esbanjando, meu irmão. Jogador caro desde sempre, eu né? tinha- Quanto era o duvidoso, Marcelinho? Quanto era o duvidoso? Eu tinha 16, Bota né? fé, bota fé. E a minha expectativa era essa. Cara, eu tenho uma história que até às vezes é difícil de acreditar, mas eu tenho uma história que aos 14 anos eu tinha uma maneira de orar. Porque meu pai, ele podia chegar... até falando do meu pai tá até a risada. Qual o nome do teu pai? Agenor. Agenor. Meu pai, ele podia chegar bêbado em casa. Mas meu pai não dormia sem orar. Bota fé. Porra, que top. Incrível, cara, incrível. Ele a cruzava, conversa. ele botava as perninhas dele assim, junto uma com a outra aqui, e orava. Podia estar mamado. Então eu peguei isso dele, entendeu? E eu lembro que a partir dos 14 anos, quando eu comecei a entender que eu queria mesmo jogar futebol, eu dizia que queria ser jogador profissional fora do Amazonas. Bota fé. Era incrível, porque como que um garoto de 14 anos do interior do Amazonas vai dizer que quer ser jogador profissional fora do Amazonas? Dos 20 mil que tinha naquela época, 19 falavam isso. Então, quando surgiu essa oportunidade, primeiro eu confiava muito no Mirandinha, porque eu conseguia perceber que o cara também gostava muito de mim. Referência no E futebol. via que eu tinha potencial, que eu podia, né, dar certo. Então, quando ele falou isso, eu não hesitei. Entendi. No outro dia, eu treinei de manhã, ainda treinei de manhã no Rio Negro. E aí eu almocei e eu morava no clube. Então, o clube, não sei se você já foi no Clube do Rio Negro. É ali no centro. Conheço. Tem Minha a formatura piscina do ali, né? ABC foi no Salão dos Espelhos. Porra, eu tenho uma fotinha ali, mano, Tem naquele a salão. piscina ali, né? E lá por trás era os quartos dos atletas. Então, eu almocei e tal, peguei minha malinha lá e vim embora. E o pessoal falou assim, ô Marcelo, vai pra onde, cara? Ainda acho que era uma terça, Pra quarta-feira. São Paulo. Aí eu falei assim, não, pô, vou lá em Manacapuru, meu pai tá aí, meu pai vai me levar. E daí, na verdade, fui pra Manacapuru, fiquei correndo, daí só mantive, né? Porque eu tava em pré-temporada, eu tava muito bem fisicamente. E, cara, dentro de 10 dias exatamente, a passagem chegou, eu fui pro São Paulo. E, cara, as coisas aconteceram, porque eu, primeiro também... eu costumo dizer, sendo bem sincero, eu costumo dizer que Deus preparou tudo. Porque, cara, eu tava 20 dias de pré-temporada. Eu cheguei no São Paulo voando fisicamente. Voando. Eu lembro, eu comentei com o Alan ontem, eu fiz um físico no terrão com São Paulo. Um treino coletivo no terrão. Um só. Depois eles já me colocaram com um grupo que já tinha contrato. Porra. Então, eu fiz um treino coletivo. O terrão é terrão mesmo? Era terrão terrão mesmo, mesmo, era terrão. terra, não tinha grama não. São Paulo tinha ainda, né? Hoje São Paulo não tem, hoje é só porra, grama. Claro, naquela época. Mas aí tu faz um treino lá com toda a galera que vem de fora fazer teste e tal. Tipo, eles botam lá no bolo todo mundo, tipo vai. assim, tinha 30 caras, Aham. eles fazem um coletivo. Vamos lá, se tu não te destaca nesse coletivo aí, Tu te lascou. Cara, lascou. já era? Lascou. Esse é o teste? Esse era o teste. então o cara, Não, tem, não, que, o cara tem que chegar Não, estruturado. talvez assim, talvez eles até poderiam ter me dado outra chance, né? Demonstrasse alguma coisa ali e tal. Mas como eu tava muito bem fisicamente, cara, se me tivesse botado na areia, eu ia jogar, porque eu tava muito bem fisicamente, eu não cansava. Imagina, 16 anos, fisicamente bem, eu tava muito bem. Tu já tinha viajado pra São Paulo antes Não, desse foi a daí? primeira vez. O que tu sentiu da temperatura? Correr aqui em 40 graus e correr lá com, sei lá, 15, aí 20? Aí é outra situação que me Cara, ajudou. pois é. Boa, tá acostumado aqui. Eu fazia físico, o Rio Negro ia para um matagal ali pro lado da Ponta Negra, a gente fazia o físico dentro do matagal, entendeu? E, cara, imagina, 40 graus, Umidozão, 35. Aqui é a operação de guerra na selva. pô. pô. 35 Guerreiro de graus, selva, cheguei em São chegou Paulo, lá. friozinho, cara. Pô. Seco, voou. Porra, muito E aí, bom. já sou magro hoje, mas de como eu era antes. Bota Aí passou no teste, já subiu. Aí fechou mesmo o assim, contrato e tal. mesmo assim eles me colocaram. Eu treinei um dia no terrão, não treinei mais com o pessoal dos testes que chega todo dia, né? Já fiquei treinando com o pessoal que tinha contrato, que estava disputando o Paulista e tal. Mas mesmo assim ainda fiquei. Mas o que aconteceu, né? Não, minto, eu já tinha viajado de avião para o Paraná, porque dentro desse acontecimento que eu fiquei de um ano e pouco no Rio Negro, eu esqueci de uma história. Desse um ano e pouco que eu tinha no Rio Negro, a seleção amazonense o estado do Amazonas fez uma seleção para disputar campeonato de estados, de seleções de estados no Paraná, em Curitiba. Futebol de campo ou futsal? Futebol de campo. Bota fé. Então, a seleção amazonense foi formada. Pegou jogador do Rio Negro, do Sul-América. Tu né, sempre foi do campo, então, Marcelo? Sempre fui do Nunca campo. chegou a Não, jogar no salão? Joguei futsal, mas só na minha cidade. Ah, tá. Mas só brincando, nunca profissional, nunca campeonato, né? Campeonato na minha cidade.
E, pô, e aí eles fizeram essa seleção. Eu fui com a seleção amazonense para Curitiba. Foi um torneio que ia durar aí uns 20 dias. E aí tinha a seleção do Rio de Janeiro, São Paulo, né? E eu fui um dos destaques da seleção amazonense. E lá quiseram ficar comigo para ficar no Paraná. Eu já quiseram ficar comigo lá para ficar... Então, quando veio a prova de São Paulo, já tinha aí um históricozinho. Já tinha um histórico de gente atrás, né? E aí quiseram ficar comigo, a coisa não andou, e falaram com o pessoal do Rio Negro, não andou, a federação... E o empresário na época era o Rio Negro. Não, na época... eu não tinha empresário, né? Era o Rio Negro. Era o Rio Negro. E aí falaram com o pessoal que o Rio Negro não andou e tal. Beleza, eu voltei para o Amazonas, né? Foi quando aconteceu isso, o Mirandinho me indicou e tal. Por que eu contei essa história? Porque vai chegar num ponto legal. Quando eu estava com 10 dias de teste em São Paulo, chegando nos 15 dias... O São Paulo ainda não tinha me aprovado, mas tudo estava dizendo que sim, porque eu já estava com um grupo, o elenco que estava jogando campeonato. Aí tu fica morando lá. Morando no São Paulo. E tu não recebe nada até então? Eles me davam uma ajudinha de custo de R$300. Já era o dobro que eu... Já pagou a multa, né? Já pagou a multa milionária do Rio Negro. Aí, diz aí onde tu ia chegar. Aí o que aconteceu? Esse campeonato de seleções que foi disputado em Curitiba, a CBF acompanhou e escolheu e teve uma convocação dos destaques de cada seleção para a seleção brasileira sub-20. E quando eu estava com 10, 15 dias de teste no São Paulo, chega a convocação lá no São Paulo. Eita. Os caras já sabiam que tu estavam lá, então. E o São Paulo... Não, mandaram para a federação mandou para São Paulo, que sabia que eu estava lá. Aí o cara fez... E aí o que aconteceu? Olha o currículo. Só que o São Paulo ainda não tinha me aprovado. Eu ainda estava em teste. Se quiser agora, senão eu tô indo embora. Aí os diretores me chamaram do São Paulo. Falei, Marcelo, você recebeu uma convocação. Foi convocação, fiquei sem entender nada. Não, foi pelo campeonato que você disputou lá no Curitiba e tal. Tá aqui, me mandaram oficial. Então tu jogou no sub-15 da seleção, mano? Era sub-17. Sub-17, mano? E o Thiago Silva tava lá. Tá de sacanagem. O monstro? Tava. E aí, mano, qual é essa experiência, cara, aí né, de um monte de moleque com sonho jogar numa seleção, tu cantou o hino em alguma partida? Não, foi tudo amistoso dentro da Granja com Maria. A gente ficou na fé. Granja com Maria 10 dias. A gente disputou amistoso também com times de empresário. Até a gente jogou com o time do Gonçalves, antigo zagueiro do Botafogo. Tem essas paradas? Cara, eu não tenho nada. Porque naquela época, né, a gente não tinha nada. Não tinha rede social, não tinha rede celular. social. Eu digo assim, se tinha time de empresário, pô. Tem. Tipo, tem lá em São Paulo tem o Desportivo Brasil, acho que é um time de empresário. Time de empresário. Tem sim, tem. Isso é pra pincelar jogador, talento, exatamente. do caralho, né, mano? Então, pô, e aí o São Paulo falou assim, ó, chegou a convocação, você vai, não mudou nada, quando você voltar, continua seu teste. Lógico que quando eu voltei, né? Já tava aprovado. E aí foi que aconteceu um dos grandes atrasos da minha carreira, né? Que eu também não posso deixar passar. Quando eu voltei da seleção, o São Paulo me chamou para assinar o contrato. O São Paulo falou assim, vamos assinar um contrato de 1 ano com você. Só que com 16 anos você já pode profissionalizar. E eu já tinha um contrato aqui com o Rio Negro que já tinha acabado. Então, quando a gente acertou todo o salário e tal, era contrato de 1 ano com o Rio Negro. Com São Paulo. E apareceu um contrato aqui em Manaus de 5 anos meu. Fake. Foi. O Rio Negro falsificou minha assinatura. Isso eu posso afirmar, né? Se é até advogado, eu posso afirmar, porque foi comprovado com o exame grafotécnico. Então, me atrasou por 9 meses. Eu fiquei 9 meses sem jogar futebol. Mas é porque... Mas calma aí. Foi ciúminho? Não. Aí é que tá. Então teve... É muito difícil tu ver o copo meio cheio numa situação dessa, né? Porra, o copo meio cheio numa situação dessa é difícil, porque te atrasou 9 meses. Mas, porra, olha a situação. Qual era o lado positivo disso aí? Porra, o Rio Negro tava confiando nesse brother, né, Não, mas aí, Marcelo, qual foi? Tu saiu brigado? Os caras ficaram putos? Não. Ele saiu dizendo que ia pra Manacapuru. Mas meu contrato tinha acabado. Mas não te procuraram depois e tal? tal? Não me procuraram, não teve ligação e tal. Mas porque eles descobriram também que depois eu viajei. Então não me procuraram mais. Acabou o contrato, acabou o vínculo. Acabou o contrato, acabou o vínculo. Lógico. Então eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei lá, tinha esse contrato de 5 anos. Por que eu sabia que era falso? Porque eles já tinham feito isso com um amigo meu. Só que o meu amigo não tinha nada. E deixou por lá. E aceitou. Então, quando chegou o contrato, o diretor estava na minha frente, igual vocês estão aqui hoje. O diretor Marcelo tem um contrato de 5 anos seu lá em Manaus, do Rio Negro. Está na federação. E a federação e o Rio Negro era, né? Vamos lá, né? E eu falei, na hora eu falei, eu entrei em desespero na hora na frente dele. Total. Então eu falei assim, é falso. Mas tu foi procurar teus direitos. Sim, ele falou assim, é falso. Era setembro de... Setembro de 2002. 2002, um ano que eu fui. Logo depois da Copa, né? Exatamente. E eu falei assim, é falso? Ele falou assim, Marcelo, falso ou não,
ele está na federação registrado. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode te registrar. Aí na época eu já tinha um advogado, não. Eu tinha um empresário que o próprio Mirandinha conseguiu, né, para me ajudar. O Clóvis era do Rio Grande do Sul. Aí, Marcelo, calma que a gente vai resolver tudo, vamos botar advogado, vamos resolver e tal. A verdade, mano. E aí, né, resumindo a história, o São Paulo falou assim, vamos esperar você para escrever para a Copa São Paulo. Eu falei, poxa, coisa linda. Tem tempo, tem 3 meses aí, até 3 meses resolve. Um contrato falso, isso aí resolve. Não resolveu. Chegou dezembro, dia 13 de dezembro, que era o prazo de inscrição. Não foi possível me inscrever. O São Paulo falou assim, olha, infelizmente... Marcelo, posso pegar a tua caneca aqui? Pode. Assim, infelizmente, não tem o que fazer. Né? Você volta para Manaus, tenta resolver isso e a gente vai ficar te esperando. São Paulo falou dessa maneira. Mas e aí, mano? E esse... Irmão... Mas no que deu? Mas tu não pensou em algum momento, assim, porra, é claro, eu tava com o contrato na mesa de São Paulo, né? Mas tu não pensou em algum momento, pô, vou cumprir lá esses 5 anos, tu ficou puto? Nunca. Puto. Mas aí eles queriam... eles queriam receber a multa, então? Seria isso? Mas poxa, não pode. Como que eles Não, vão receber? mas a intenção eles era queriam essa. dinheiro, né? Eles queriam dinheiro, né? Queriam que chegasse pra negociar, né? E aí, pô, aí meu pai, calma, vai resolver. Eu voltei em dezembro frustrado, porque 3 meses eu achava que ia resolver e eu queria jogar uma Copa São Paulo pelo São Paulo, né? Eu já tinha disputado uma pelo Rio Negro. Tava com 16, né? Tava, 16 para 17. E aí, pô, voltei bem triste e tal. E resumindo a história, eu fiquei treinando aqui mais 6 meses, né? Fiquei 3 meses parado, depois mais 6 meses treinando só aqui com o próprio Princesa. E quando completou 9 meses, eu lembro como se fosse hoje. Estava treinando com o Princesa lá no estádio, lá em Manacapuru, e minha mãe chegou de bicicleta, gritando. Eu estava dentro do campo, ela passando pelo alambrado de bicicleta. Filho. Saiu o exame. Tá. Saiu bem... A gente tem até hoje, né? Saiu bem na capa da crítica, né? O exame grafotécnico comprovado, o contrato é falso, estava minha assinatura verdadeira e a assinatura falsa que eles fizeram. Aí começou a tua carreira lá no Sudeste. E aí o meu empresário era gaúcho, né? O Inter se interessou por toda a história, né? Pelo garoto. Não, e aí tu já teve uma manchete no teu nome já, né? Disputado, jogador disputado. Cogitou aí pro Inter, né? Que o contrato do Inter também era bom, mas o São Paulo veio e falou, não, a gente quer o garoto, nunca abandonou o garoto, a gente quer ele, e agora a gente vai fazer um contrato de 3 anos. Eu fiz um contrato de 3 anos em vez de 1, que era anteriormente, né? Porra, Marcelinho do caralho. Que história, cara. E aí tu cumpriu os 3 anos em São Paulo? O que tu falaria pro Marcelinho de 15 anos ou pra esses moleques que estão lá em Manacapuru com esse sonho e estão assistindo aqui na Lata? Qual é a lição disso tudo aí? Olha, tem uma assessoria jurídica para não correr o risco de assinarem falsa, cara. Cara, eu sou grato, né, por as pessoas. Meu pai mesmo me deu um apoio muito grande, porque na verdade eu era um garoto. E garoto só quer jogar futebol, não queria mais nada. Né, a gente teve várias reuniões com o Rio Negro e, poxa, eles zombaram de nós, entendeu? Eles zombaram da minha família, eles zombaram de mim e do meu pai. Meu pai era um taxista, eu era um garoto. Né? Teve várias histórias mesmo do meu pai explodir e querer agir por conta própria, entendeu? E porque eles fizeram de tudo para prejudicar, né? Mas, poxa, eu sou grato também ao meu pai, pô, né? Não ter deixado eu desistir em nenhum momento, né? E a gente não desistiu, foi até o fim, né? Não foram fáceis os 9 meses. A gente teve ligações para minha casa ameaçando. De verdade, bicho. De verdade. A minha mãe ficou bem doente na época, né? Porque ela ficou meio que depressiva. Naquela época nem era uma doença nem existia era depressão, né? Era doença, né? Mas a minha mãe ficou bem mal, porque a gente recebia ligação de ameaça. Então foi uma coisa meio que pesada, entendeu? É um assédio moral isso. E a gente só queria jogar futebol. Né? Eu sei que eu ganhei na justiça, o Rio Negro me pagou uma época, depois não pagou mais. Mas a gente resolveu de uma maneira bem simples lá na justiça também, que era para não poder estar voltando, né, para as audiências. Sim. Na época não tinha online, né? E aí para me poder ir para... Se tivesse online, mas tu ia eu lembro que eu fiz a última audiência 11 horas da manhã e o meu voo era 3 da tarde. Eu fui embora para São Paulo e graças a Deus as coisas aconteceram. Seguiu a vida, né, bicho? E aí, tem algum rancor da época dos dirigentes nenhum. Desculpa. Porque uma coisa é o clube, outra Rio coisa Negro, são... do Rio Negro. Não, eu não tenho nenhum problema. Lógico, as pessoas... Eu sei quem são as pessoas que tentaram me prejudicar, porque elas zombaram na nossa frente, como a gente estava sentado aqui na mesa, eles estavam também e zombaram. Você aí tem que mandar um... Teve uma história, só contar uma história que ele falou assim... Eu não vou citar nomes, né? Ele falou assim, não, a gente quer 70 mil reais só e o garoto vai embora. E eu falei assim, cara, eu tava no São Paulo. São Paulo chega jogador bom de graça todo dia. Lógico. Como é que eles vão dar 70 reais com todo respeito ao nosso estado a um jogador do Amazonas? E já tinha acabado o teu contrato? E já tinha acabado meu contrato. O contrato é falso. Aí meu pai falou assim, Marcelo,
levanta, vamos embora, porque eles não querem resolver nada. E aí um diretor falou assim, mais um que vai se afundar em Manaus. E meu pai falou assim, tome cuidado, senão eu afundo você. Não levar desaforo para casa. Então teve uma das situações desse tipo, entendeu? Foi bem complicado, mas, né? E aí, tudo chegou em passou. São Paulo, as dificuldades de estar longe da família. Como sempre, né? Eu não tinha nenhum parente em São Paulo, não tenho até hoje, né? E a dificuldade, né, de distância. Eu posso ser bem sincero, eu nunca sofri com comida, eu sempre me virei bem com comida. Tem gente que sofre muito mesmo com comida, nada, eu me virava, não tinha problema nenhum com comida, eu comia o que tivesse, eu comia. Né? Negócio de farinha, eu gosto de farinha. Mas não vive pra farinha, né? Mas não vou, com todo respeito, eu não vou voltar pela nossa farinha. A maior qualidade de um profissional, maior qualidade de um profissional hoje é se adaptar. O cara se adapta. Gente que volta, né? Então eu sofri bastante mais por isso, por não ter ninguém próximo, né? Bota fé. Por não ter... Tem um peso emocional muito grande nisso, exatamente, né, não ter ninguém próximo, né? Confesso que em nenhum momento eu disse assim, vou voltar por causa disso, mas que eu sofri. O negócio não, foi é fácil, saudade da família, não da comida, né? Exatamente, saudade da família. Né? Eu era família próximo dos meus irmãos demais, administrar. eu era muito próximo dos meus irmãos, eu sou mais velho. E a família continua em Manacapuru, né? Também, seu Continua em irmão mais Manacapuru. velho. Continua. Essa responsa de seu irmão mais velho é braba, né, mano? Eu era próximo deles, né, e tal. Hoje eu tenho um irmão que joga no Chipre, né, também. É o mais novo deles. Né, o outro mora aqui, meus pais também moram aqui. Nunca quiseram ir para São Paulo, né? Eu provavelmente devo morar em São Paulo. Aí tu cumpriu teus 3 anos de São Paulo e... E aí eu cumpri os 3 anos de São Paulo e aí o que aconteceu... Jogo profissional de São Paulo e tal, né? Não cheguei... Eu joguei um amistoso pelo profissional lá nos Estados Unidos, Los Angeles, contra o Los Angeles Galaxy, a gente fez um amistoso lá. E aí São Paulo levou 6 jogadores da base, o Lugano foi, na época o Lugano ainda não era titular de São Paulo. Ele jogava na base também, o Lugano? Não, foi um time profissional que levou 6 jogadores da base para os Estados Unidos. E aí o Lugano nessa época ainda não era titular, porque tinha acabado de chegar, e foi um dos jogadores dos profissionais que foi, né? E foi o único amistoso que eu fiz, nunca joguei pelo profissional, treinei por ele também, nunca joguei. E aí, a época quando eu saí era o Leão, e o diretor falou assim, Marcelo, o Leão não pega ninguém que ele não fale. Tanto que a gente está com problema, na época o Luizão, o Tardelli jogavam, e ele não queria o Luizão, porque ele não tinha mandado trazer o Luizão. O Leão. E aí, ele falou, Marcelo, então vocês têm que... Ou vocês ficam aí esperando, ou buscam o caminho de vocês. Mas fica aí esperando sem contrato? Não, tinha contrato, ia fazer contrato, né? Ia fazer contrato. Ele falou assim, ou espera o Leão cair para vir outro treinador, a gente tentar dar uma oportunidade para vocês e tal. Isso o diretor do São Paulo mesmo. Falou dessa maneira, o diretor da base. O negócio tem que ser aberto, né, mano? E aí, falou para mim, mas 2 jogadores. Era eu, Paulo Matos, Paulo Kraus... E o Jean, o volante que está no Palmeiras hoje, que estava no Cruzeiro no ano passado, Fluminense, lateral direito com o volante. O Jean do Fluminense. Isso. Joga de volante também. O Paulo Matos e o Paulo Kraus saímos de São Paulo. E o Hernanes e o Jean ficaram. Os 2 acabaram no futuro tendo a oportunidade de jogar no São Paulo. Porra, e aquele São Paulo daquela época, né, mano? E tu tava lá nessa base aí. O São Paulo de 2005 que ganhou. Ganhou Libertadores, ganhou o tricampeonato brasileiro. A gente pensava que não ia ter um time pra bater aquele lá. Aí o que aconteceu? Eu tava saindo de São Paulo, o próprio Mirandinha estava onde? Em Cascavel, na 2ª divisão do Paranaense. Falei, Marcelo... Eu também já não aguentava mais ficar sozinho, estava 3 anos, né? Eu falei ele me ligou, falou, Marcelo, eu estou aqui no time da 2ª divisão do Paraná. Se você quiser vir, vem. O projeto é bom. O presidente era caminhoneiro, ganhou na loteria. História de futebol, né, bicho? Algo do tipo. E se você quiser vir, aqui tem tudo. Né? Eu falei, presidente, eu vou. Eu tô noivo. Se a minha esposa for, eu vou. Vamos embora. Porque eu sozinho. Tu tava noivo, beleza. Ela morava contigo lá em São Paulo? Não, ainda não. Não morava comigo, não. Ela não morava comigo, não. Eu já tava 3 anos sozinho em São Paulo. E eu já não aguentava mais isso. Então eu falei pro Mirandinha, professor, se eu conseguir apartamento e a passagem para minha esposa, eu vou. Ele falou, pode vir. E aí, ele me deu... E ainda tem mais essa. O Mirandinha lá em Cascavel me deu um suporte danado. Minha esposa chegou no aeroporto em Foz do Iguaçu, a gente foi pegar minha esposa de Kombi, o Mirandinha dirigindo. Porra, então, um cara desse tem que ser... Histórias, tem essas escadas na vida do caralho, né, tem que não pode dar... Esse cara tem que chamar pro teu aniversário, né, O cara bicho? me ajudou demais mesmo. E no Paraná as coisas fluíram pra mim. Tu pretende trabalhar com isso no futuro? Cara, ajudando também? Eu não boto trabalhar, mas eu pretendo ajudar jogadores amazonenses para sair. Tua agência, teu irmão? Eu ajudo. Não. Né? Eu já ajudei meu irmão. Quem tirou meu irmão do Amazonas fui eu.
Porque eu estava no Bragantino, eu estava no Mogi, fui para o Bragantino e consegui ele para o Mogi. Né? Eu tinha os contatos lá, eu conhecia pessoas lá e ele foi para o Mogi, passou no teste e as coisas dele aconteceram também. De lá ele foi para o Santos foi para Portugal, agora está no Chipre. Né? Então eu ajudei ele a sair do Amazonas. Então eu pretendo fazer essa força, essa ajuda. Né? Eu tenho contato em São Paulo, eu conheço pessoas, eu pretendo fazer isso e eu quero fazer isso, né? Oportunidade, né? É dar aquela retaguarda que tu sentiu que precisou em alguns momentos lá. Na verdade, não tive, né? Não teve. Não tive. Então, aí o Mirandinha me ajudou muito. No Cascavel, era a 2ª divisão, foi meu primeiro ano jogando como profissional. Eu tinha 19 anos. E as coisas fluíram. Eu fui muito bem. E aí aconteceu que o Paraná de novo me quis, já profissional, e o São Caetano me quis. São Paulo. E como eu gostava muito de São Paulo, eu gosto muito de São Paulo, do estado, né? E para mim São Paulo é o centro do futebol. É o centro do país, praticamente. Você pode estar jogando 3ª divisão. Se você se destacar, você vai embora. Eu tenho amigo que estava na 3ª divisão. Essa daí é uma informação top. Da 3ª divisão, ele foi para a República Tcheca jogar a Liga Europa. Você tem noção? Entende qual é a... Tem um brother meu que fala bem assim, quando tu viaja pra São Paulo, tu viaja 50 anos no tempo. Tu concorda com ele? Muito, jogou... Não é assim também. Mas, pô, esse cara aí que eu tô falando tem... Mas o fato é que... Currículo. Vamos botar pro São Paulo, vamos botar pro futebol, que lógico, é a minha praia. Na tua praia que para. Que é a minha praia. Tô falando de São infraestrutura. Pô, de fato é. São Paulo é o melhor estado para se jogar futebol. Porque você pode estar jogando qualquer divisão que você pode ganhar dinheiro jogando aquela divisão. E tu é visto, né, bicho? O ganhar dinheiro, eu não estou dizendo que você está jogando na 3ª divisão e está ganhando dinheiro. É que você pode ser visto a ganhar dinheiro, entendeu? Sim. Então eu tenho um amigo que ele nem titular era ela, mas ele entrava todo jogo e fazia gol. Era um 9. Amigo mesmo, amigo próximo. Eu tenho contato com ele até hoje. Inclusive é um dos contatos para a escolinha, porque ele tem uma escolinha em São Paulo hoje. E esse cara saiu de lá para jogar num clube da República Tcheca que jogou Liga Europa. Jogou contra o Sevilha do Luiz Fabiano na época, né? Bota fé. Então, para mim, São Paulo é o centro. Aí as coisas fluíram lá em Cascavel. As coisas fluíram em Cascavel, surgiu São Caetano e Paraná. Eu falei, não, volto para São Paulo, porque eu quero estar no estado de São Paulo. E o São Caetano tinha acabado aquela onda dele, recente, né? Que disputou o final do Brasileiro com o Vasco. Já tinha. Aí já era... Eu cheguei no São Caetano já em 2006, né? E aí o São Caetano, na época, falou, Marcelo, o negócio é o seguinte, né? Você tá vindo da 2ª divisão... 19 anos, 20 anos, vamos fazer um contrato de 3 anos contigo, vamos te emprestar para a 3ª divisão do Paulista, que é um time nosso, a gente que paga o salário, lá no atrás você não vai ter problema. Santa Cruz do Rio Pardo. Até um tempo saiu na internet que... Tava na internet que Marcelinho era de Santa Cruz do Rio Pardo. Deu um problema na minha cidade, No Wikipédia. Os caras enchendo meu saco, dizendo que o Marcelinho tava dizendo que era de São Paulo. Pô, Marcelinho dizer que era de Manacapuru. Marcelinho subiu no salto. É, brincadeira. Aí, pô, tem que ter orgulho. Aí meu pai ficava nervoso na cidade, que o pessoal falava lá que eu era de São Paulo. Que Marcelinho tá em São Paulo dizendo que é de São Paulo. Mano, o Wikipédia qualquer pessoa consegue editar, bicho. Mas já resolveu isso. Não sabia nem como mexer nisso. Resolveu. Não sei nem quem fez isso aí, não. Sei que agora tá lá tudo certinho. Então, também lá as coisas fluíram, foi muito bem. Ei, Junks, pede aí uma brejinha pro Paixão. Que quando chegou em 2007, eu volto pro São Caetano. Aí eu já tô no elenco profissional. Né? Era o Dorival Júnior, né? Dorival. 2007. Trabalhou com o Dorival, mano? Paulistão de 2007. A gente chegou na final. Série A, né? Perdemos pro Santos a final do Luxemburgo. E, pô, né, as coisas também... Deu tudo certo lá, foi muito bem no São Caetano e tal. As coisas fluíram, mas na hora do título a gente acabou perdendo. E aí começar a Série B, o Dorival Júnior foi embora. Eu fiquei ainda no São Caetano, depois fui para o Ituano, Série C, que era a Traffic, era uma empresa boa também lá. Aí da Traffic, do Ituano, eu fui para o Kuwait. Foi a primeira vez que eu saí do país. Mas me diz, eu fiquei, bicho, é porque eu sou... Pergunta. Eu me amarro em futebol, esse brother também se amarra em futebol. Eu queria saber assim... Mas eu como é... Porque a gente fala a cena. Como é essa cena do futebol paulista lá, porra? A diferença do futebol aqui no norte, no Pará, no Amazonas, nesses lugares que tu já teve oportunidade de atuar. Não, cara, olha... Igual quando a gente estava conversando em off, né? Muito clube lá estruturado, né, mano? Exatamente, muito clube estruturado. Mas, cara, os jogadores de lá não são diferentes daqui. Não. O que fortalece é a estrutura, lógico, a estrutura, o investimento, né? Até o investimento pela própria ambição. Quanto mais competição... Sim, o retorno também é maior. Quanto mais competição se tem,
o sarrafo vai aumentando. O sarrafo aumenta. Por exemplo, vamos pegar aqui em Manaus. Se a gente pegar por exemplo, tá agora nas finais, né, do Amazônia Sub-20, né? Se a gente tivesse acompanhado o Amazonense inteiro e pegasse 3 jogadores de cada time, a gente fazia um time que ia bater pessoal em São Paulo. Tu acha, bicho? Eu acho. Porque tem muito jogador de qualidade. Só que por que ninguém faz isso? Do Sub-20. Por que ninguém faz isso? Porque o retorno é baixo. É muito difícil a gente vender um jogador amazonense. Bicho, eu vou te contar uma história rápida aqui, porque é interessante. A internet, ela foi criada dessa forma, pô. Porque se não fosse o governo atuando, o empresário não ia criar a internet. Por quê? Porque o risco era muito alto, mano. Tem lugares, pô, que tu tem que saber aonde investir. O empresário quer o retorno rápido. Exatamente. Né? Então, tu tem que saber, bicho, aqui eu tô precisando de uma força aí de patrocinador, porque entendeu? O risco é alto. Mas exatamente, porque não tem empresário bonzinho que ele tá tirando dinheiro do bolso dele. Ele não tem, amigo, não pô, tem, ele não quer ser teu amigo. Não tem. Mas o cara, ele aquilo, quer né? um tipo de retorno. Então, mas tu tem a oportunidade de criar internet, porra. Tu tem a oportunidade de criar um puta de um clube aqui no Amazonas. Exatamente. Mas você vai assim, ó, se você pegar um cara do Amazonas, vamos pegar aqui um empresário aqui no Amazonas. Um empresário aqui do Amazonas, né? E vamos dizer que a diretoria do Manaus chame ele para investir aqui no Manaus e tal, no Júnior, que daqui a 5 meses tem a Copa São Paulo e a perspectiva é grande de vender jogadores. E aí um cara aqui do interior de São Paulo, vamos aí, do Grêmio Barueri, chama ele. É arriscado ele não investir aqui e ir para lá, porque, entendeu? Porque entendi. a probabilidade de retorno lá é maior. Com certeza. Mas não vai ter uma hora, tu acha, que a gente vai ter que, com perdão da expressão, né, bater o pau na mesa pra falar, porra, isso aqui é Amazonas mesmo, a gente vai fazer uma cena do futebol forte aqui, como teve lá na década de 80, com o Toninho Cerezo, com o Rio Negro e Nacional disputando Série A. Não foi isso que aconteceu? É exatamente isso, cara. Porque o que eu vejo, não é porque eu tô no Manaus hoje que eu vou falar isso, mas eu vejo coragem dos caras. Porra, bater de frente com o Bahia, bicho. Entendeu? É coragem. É um time desconhecido de 8 anos e tá na Série C. A última vez que um time amazonense jogou a Série B foi em 2006, acho. São Raimundo. E a gente viu esse rebaixamento junto lá, chorando. São Raimundo. Então, pô, é coragem dos caras. Os caras pegaram um clube desconhecido, não pegaram um São Raimundo, não pegaram, entendeu? E tem gente em Manaus com muito dinheiro que gosta de futebol. A gestão do Giovanni, do pai do Mito ali, porque os caras são pica demais. Não é porque eles fizeram uma espécie de internet, né? Claro, devido às proporções. Mas já aqui, pô, apostar no futebol... A dificuldade é grande, a gente é desrespeitado, essa é a verdade, a gente é mesmo. Agora, tem aquela máxima, né? Não sei se é verdade, mas é o que se comenta. O jogador amazonense, ele é mais preguiçoso, ele é menos disciplinado, ou tu não enxerga dessa maneira? Ah, cara... Eu acho que isso é estigma. Eu acho que porque... A que tu acredita, por exemplo, tu falaste na conversa aqui quando tu chegaste que, por exemplo, os caras não aguentaram a pressão. Às vezes, muitas das vezes, tinham outras coisas que parecem menores, que implicaram na carreira do cara, o cara desistiu da carreira e voltou para Manaus. Não, mas é isso aí. Igual eu citei em off que eu citei 2 jogadores. Né? Um que quis muito ficar, se dedicou, fez de tudo para ficar e não aconteceu. O outro tinha toda a qualidade para ficar e não quis. Eu acho que são escolhas, mano. Não tem... Eu não acredito, porque isso é meio do brasileiro, não vamos botar no amazonense, né? Não, isso até... Eu vou contar essa história também, porra, tô cheio de história aqui. Essa história hoje também é legal, pô. Tem um cara, um francês chamado... Não, olha, escuta aí, o telespectador. Escuta aí, telespectador. Não, é porque ele falou levanta, isso... Marcelo, mas hoje o entrevistado é o Paixão. Porque tem um francês chamado Jean-Claude Aubry. Ele veio aqui pra Amazônia estudar o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro que ele tava falando aqui, que era só o amazonense que tinha. Porra nenhuma. O cara veio da França estudar. Entendeu? O cara é sociólogo. Estudar o jeitinho brasileiro. Jean-Claude Aubry. Os caras não quiseram colocar pra nós aí o negócio do coronavírus, dizendo que tinha uma cepa do cepa amazonense? Isso aí, cara. Mas não pode falar que o vírus é chinês, pô. Mas a cepa é amazonense. Os caras comeram um morcego lá e agora tá dizendo aqui. Não, tudo bem. Eu gosto da polêmica. Eu gosto. Nós estamos aí. Mas é isso, então não tem nada a ver. Poxa, mas é coragem, mas... Foi pro Kuwait depois lá do São Caetano. Aí vamos seguir aqui, né? Eu tô, meu irmão, tô linha do tempo. Eu ia falar de novo do próprio Manaus, entendeu? Porque, pô, o que eu vejo até só... Pra não seguir a carreira, só falar mais uma coisinha aqui do Manaus. Tu fica à vontade, pô. O microfone é teu. Porque eu falo que os caras é coragem, porque, pô, eu tô no Manaus, eu vou fazer 3 meses agora. 4 meses, entre 4 meses.
Pô, eu já vi situações de... O Manaus é o único time na Série C, com todo respeito aos outros da D, né? A gente respeita também os caras, não tem nenhum desrespeito. Lógico. Pô, mas já teve situações da gente não ter campo pra treinar, cara. E Manaus é muito campo que tem, cara. Tem. Então, como, cara, que Tem uma, muito- uma própria pessoa de sã consciência que foda. gosta de futebol não pode até ligar pro Mitoso ou ligar pro Giovanni e falar assim, cara, pode treinar no meu campo aqui, cuida dele, você cuida dele e você treina. Marcelinho, cara, é muito deixa eu te campo contar. parado em Manaus e bom, cara. Aí, desculpa, isso eu não consigo entender. Não dá. Sabe, a Manaus era pra tá tendo apoio. Olha as fábricas que tem aqui, pô. Tem Harley Davidson, Honda, LG, o caralho. O próprio 3B, né? Mas é isso. Seguimos com a carreira. Vamos lá. Foi só um desabafo. Então, antes de começar... Não, esse desabafo é importante. Antes de continuar a carreira, a gente tem que pagar os patrocinadores, né? Vamos Só- pagar aqui os patrocinadores. Porque o suco tem... Estúdio Jenks, estúdio de qualidade, podcast, aulas. Rapaz, eu cheguei aqui mais cedo... Ele tá fazendo um negócio que é criando um ecossistema de podcasts, anunciou inclusive hoje, impulsionou a postagem. No Instagram, lá, eu vi, né? Sigam lá o Instagram do Estúdio Jenks, muito conteúdo legal. Assistam lá. O pessoal que quiser Guerreiros. fazer o seu próprio podcast, quiser aprender... Tu toca algum instrumento, Marcelo? Pô, toco não. Sou doido pra tocar violão, mas... Meu amigo, rapaz, a gente vai fazer esse Tá, bem bolado agora. A bolsa tá garantida É, já. a Tem bolsa uma do- bolsa de violão melhor. Ei, é violonista aqui. Já pagou aqui o patrocínio. É da Academia Amazonense de Música, pô. O cara é alto nível, pô. Estúdio Jenks, do Norte Pescados. Marcelo, agora papo sério. Porque o cidadão lá, o patrocinador, não quis vir hoje, arrumou outro compromisso. Mari Walters. Mas vai chegar na tua casa um peixe congelado, pô, um tambaquizinho, uma costela de tambaqui tratada. Tu encontra nos melhores supermercados do Norte Pescados. Tem todos os peixes, tem sardinha, Maravilha. tucunaré, É pescado. porque eu sou fã de tambaca. Mas Mas vai chegar eu um tambaqui também. pra você, Tambaqui lá. Vai é chegar um tambaqui, aí diferenciado. você faz lá o negócio, Beleza. dá um Inclusive, experimento e a dá um nossa- feedback, pô. Beleza. Ei, não presta não, Ei. a gente vai falar no ar, não presta. O Marcelo falou que não presta. Inclusive- Mas presta, é gostoso, é muito bom. a nossa cota especial, qual é o nome da nossa cota especial? Cota Com cota tambaqui. Cota Se tambaqui, quiser, o pô. patrocinador que estiver vendo, o empresário que quiser investir no Na Lata Podcast, a gente tem a cota Jaraqui, a cota Tambaqui e a cota Pirarucu. Qualquer coisa, entra no DM aí que a gente explica melhor. Agradecer Scooby Dogs, sempre na ajuda, dando um lanche, um hot dog, um hambúrguer, um milkshake top. E não esquecendo do pessoal da FX. Rapaz, se você precisar limpar seu palacete, seu palácio, sua mansão, não quero contratar. Eles não estão quero... atuando lá em São Paulo também? A gente atua, o pessoal atua em São Paulo, mas a gente manda a equipe pra lá, faz lá, a limpeza, pessoal de qualidade, só procurar. Seguindo, Marcelo, aí, Quite. Não, então, Calma, Marcelo, não se preocupa não. Esse cara que ele quer derrubar a gente. Então, eu cheguei no Golpista. Kuwait, né, cara? O Kuwait, pô, foi um país árabe. Foi um empresário, foi meu empresário. Eu já era outro empresário de São Paulo, né, que me levou. Pô, foi uma experiência muito boa. Eu fui para um time. Eu brinco também com isso, porque no mundo árabe inteiro, Al Nassr é time grande. No Kuwait é mediano. Porra, sério? E eu joguei no Al Nassr do Kuwait. Porra, time grande. Mas É era time um- conhecido, né, pô? Mas era um time mediano bom. Mas por que no Kuwait ele é Não, mediano? eu tô falando mediano financeiramente mesmo. Porque o Al Nassr, Al Nassr na Arábia Saudita, no Emirados Árabes, no Catar, eles são time grandes. Time grandes mesmo, de investimento altíssimo, de Entendi. salário No Kuwait, altíssimo. não. No Kuwait ele é Tem de a quarto colocado. É como se e tivesse tal. um Atlético no Kuwait. Goianiense, Atlético Paranaense, Entendi. entendeu? Tem Entendi. Al Nassr em todo mundo árabe, vamos dizer Entendi, assim. não sabia disso. E, pô, foi muito bom, porque os caras tinham estádio, os caras tinham CT, tudo, pagavam em dia e tal, né? Não tinha as proporções de salário que os Al Nassr do Kuwait, os Al Nassr da Arábia Saudita e do Emirados Árabes tinham. Entendi. Mas foi muito bom, foi um campeonato, foi a primeira vez que eu saí pra jogar um campeonato fora, Como né? é, bicho? Outra Cara, foi língua, top. mano. Não, do nada assim, vamos jogar no Quite Cara, ali. do nada surgiu a oferta. Eu lembro que na época mesmo eu tava. Pra ser bem sincero, falando bem dos bastidores, eu tava terminando a casa dos meus pais na época. Terminando. E um dinheiro que eu ia pegar na mão, eu ia terminar. Aí eu falei, Foi cara, isso, vambora. vou. Eu falei, vambora, É isso, vambora. pô, é profissão, Eu falei, é profissão. vambora. Aí, pô, eu viajei sozinho pro quarto, meu empresário não viajou. Cheguei lá, tinha um árabe todo de branco me esperando, com as roupas da branca lá. Mostrou desenrolou uma foto como é que e tal. E o cara, eu desenrolava um pouquinho de inglês. Tá, né? O entendi. dog, cat, pó, Entendi. the books on the table. Jogador caro já vai preparado, né? Mas será Eu diferente. já desenrolava um pouquinho ali, né? E aí, pô, sabia que O ia inglês brilhar. é fundamental hoje em dia no futebol. né? hoje eu já aperfeiçoei, ainda não falo bem, ainda não Sim, posso sim. dizer que falo bem, mas eu melhorei bastante. Bota fé. E, pô, aí cheguei no Kuwait, fiquei 10 meses, foi 10 meses. Acabei tendo uma contusão no joelho também lá, não operei, né? Mas me limitou um pouquinho. Depois eu tive uma oferta de um outro clube, mas eu já estava no Brasil do Kuwait. E eu já estava no Mogi, assinado com o Mogi já. Eu quis sair do Mogi, o Mogi não permitiu, porque esse time era maior do que o Al Nassr, entendeu?
E aí eu falei, cara, quer saber? Então, o Mogi não quer deixar, então não é pra mim, eu vou ficar. E fui Mogi 2010, Paulista de 2010 Mogi, Série B de 2010 Bragantino, Paulistão 2011 Bragantino e fui pra Bulgária. Aí é que... Não, e tu vê, bicho, O cara deixou de ser brasileiro. que- Não deixou de ser brasileiro, não. Não, Ele- mas tu vê que, porra, a história, ela tem um monte de De nuances, né? Não, de passagens marcantes, porra. O cara jogou no Bragantino, atual vice-líder do brasileiro, né? O cara mudou totalmente diferente, não era né, o Red bicho? Bull, né? Não era o Como Red é que Bull. Não era pode, Red Bull, né, não era- bicho? Tu acha que vão conseguir tirar aquela marca tradicional do Bragantino, mano? Cara, eu acho que o Red Bull... eu acho que eles não vão tirar o Bragantino, tá? É Red Bull Bragantino Sim. lá, né? Que já é uma boa pra cidade, porque a cidade é Bragança Paulista, o nome da cidade. Né? Meu primeiro filho nasceu lá, na verdade. Porra. Então... Qual o nome do moleque? É João Vitor. João Vitor, salve, De João. 10 anos. Jogador, Nasceu em jogador? 2010. Não gosta muito de bola, não. Ele tá não, outras É coisas. gamer, e gamer. Demais. Se deixar... Então, pô, Bragantino foi... Eu joguei uma Série B e joguei um Paulista por eles. Eu fui bem, fui titular na Série B e no Paulista, né? Fiz gol lá e... As coisas aconteceram no Paulista pra mim. Foi um jogo contra o Santos, do Neymar, né? Eles vieram de um jogo... Puta que pariu. E, cara... Já jogou contra o monstro? Já jogou contra o Neymar? Vixe, emocionado aqui, agora, mano. Tu ouviu isso aqui? Agora eu vou contar. Pô, engasgou a voz do Pô, cara, pô. eu viajei Ei. pra Santos pra assistir uma partida do menino Ney, porra. Não, vocês não vão nem acreditar. Eu tava vendo o vídeo do meu gol contra o Santos. Eu acho que alguém me mandou, não me recordo. Bota aí, eu quero que tu bote aqui, ó. Cristianella, 43 minutos, cruzamento na boca do gol, tocou! Gol! E, cara, vocês não vão acreditar que eu vi. O nosso treinador atual, o Marcelo Martelotti, era o treinador do Santos na época. Puta que pariu. Olha que coincidência, Coincidência, cara. bicho. Aí É Deus, eu lembro mano, que é Deus. Eu lembro que o primeiro gol, né, batem um lateral pra mim, bem pertinho dele, né? Eu faço uma tabela com o Rodriguinho, que tá no Bahia agora, Sim. né, que era do Corinthians. E o Léo Jaime acaba fazendo o gol, né? E o segundo eu faço de cabeça. A gente ganha de 2-1 do Santos. Depois desse gol, cara, as portas abriram. Eu tava pra renovar com o Bragantino, mas o Bragantino era um problema danado, não pagava em dia. Tanto Sim, que eu pô. saí do Bragantino na época, ficou 3 meses de salário atrasado pra lá. E aí eu falei assim... Eu falei, cara, como é que eu vou renovar aqui, né? Aí os caras, não, Marcelo, mas calma, tu tá bem, a gente vai dar um jeito de ficar te pagando em dia e tal. Eu falei, pô, beleza. Aí quando surgiu, aí eu fiz o gol contra o Santos. Na mesma semana que eu fiz o gol contra o Santos, ganhou 2-1, apareceu o Irã pra mim, e apareceu Grécia, e apareceu a Bulgária. Pô, ainda bem que tu não foi pra Grécia, Porra, nessa bicho. eu iria pra Grécia. O Grécia besta aqui- faliu, porra. Cara, apareceu os 3 países. O mais interessado dos 3 era o Irã, né? Lógico, tem que ser interessado, né, meu amigo? Porque... O mais interessado dos 3 era o Irã. Cara, e eu tava... Aparece como, mano? É o presidente É do empresário, Bragantino? empresário, né? procurando empresário, né? E eu tava a ponto de ir, porque primeiro meu filho tinha nascido, eu tinha vindo do Kuwait, tinha ganho um certo dinheiro lá, mas também tava de 3 meses de salário atrasado, né? Então eu tava arcando com tudo, né? Despesa do meu filho nascendo, aluguel é despesa, né, mensal, porque o clube não tava pagando. Então eu tava ao ponto do primeiro que chegasse eu aceitar. Sim. Mas tava relutando para não ir pro Irã. Mas e A aí proposta do Irã era melhor? era boa. Mas só que eles ficaram só a proposta de boca, nada oficial, né? E aí o empresário falou assim, olha, faltam 8 jogos para acabar o campeonato do Irã e depois desses 5 jogos aí eles vão dar a oferta oficial ou não. Mas tudo indica que sim, porque eles querem. Aí vamos para a Grécia. Aí os caras falaram assim, olha, tá acabando o campeonato europeu, tem que esperar um pouquinho. Aí eu falei, beleza. Aí o cara da Bulgária, foi um empresário carioca que me ligou. Aí com ele eu abri o jogo. Eu falei esse negócio assim, porque ele pediu para mim numa cidade para ir conhecer ele, né? Serra Negra, lá em São Paulo. Eu tava em Bragança, peguei meu Academia carro. do Kirmair lá. Eu fui conhecer ele lá. Então, para ele eu abri o jogo. Foi um negócio seguinte, cara, eu tô com 3 meses de salário atrasado e eu tô com uma oferta do Irã para chegar. Ele, pô, Irã, você vai para Europa, vai para Bulgária, é melhor e tal. Eu falei, o que você quer? Eu falei, cara... Receber em o dia, contrato. pô. Eu falei, se você me mandar o contrato e eu assinar, eu fico de boa, eu aguardo. Agora, sem contrato, eu não vou aguardar. O primeiro que chegar, eu vou pegar. Aí eu vim para casa, voltei para Bragança e tal. 2 dias depois, ele me mandou, foi a passagem. Já pra Bulgária. Ele mandou a passagem. E aí ele falou assim, fica tranquilo, você vai viajar sem contrato, mas lá você não entra em campo
sem o contrato, porque você não vai fazer teste. Eu falei, eu não vou fazer teste. Se eu chegar na Bulgária e botar ele para treinar, eu não treino. Falei para ele. Jogador caro. Falei para ele. Eu não treino. Tava jogando Paulistão, pô. Não tava jogando, né? Tinha acabado de feito gol com o Santos. Aí eu falei assim, ó, com teste eu não vou fazer. Aí ele, não, pode ficar tranquilo. Cheguei em Sófia, capital, o clube 3 horas e meia de Sófia. Fiz todos os exames de Sófia, que o presidente é de Sófia. Fiz exames cardíacos, assinei o contrato e tal. Peguei minha luvinha na mão, que foi o dinheirinho na mão que a gente pega, né? E tal. Falei, pronto, agora já tô de boa. Já fechei. E lá... Não, e foi lá que tudo aconteceu. Foi lá que tudo aconteceu, Bulgária, na né, Bulgária. Aí, Marcelo... Foi, pô, né? Eu cheguei, como eu falei, em 2011, né? Em maio de 2011. Pô, é engraçado que tem uma entrevista lá. No dia que eu cheguei. Praticamente no dia que eu cheguei, eu fiz o teste e tal. E no dia da apresentação do time. E tem uma entrevista dizendo, né? Que a expectativa lá na Bulgária era no máximo ficar 1 ano. E tu falando? Eu falando, cara, eu falando. Porque é meio que o normal, entendeu? Você ir para o leste europeu, aquela parte da Europa ali, o leste. Ucrânia, Bulgária. Para você buscar ir bem para ir para as grandes ligas, né? Vamos ali para a Rússia, ali Eles não melhor. se sentem menosprezados por isso. Não se sentem, né? Até o próprio búlgaro deseja isso, né? Jogar uma liga búlgara boa para ir para uma liga melhor. Porra, que Rússia, legal, Turquia cara. e tal. Então tem eu falando isso, cara. Pô, eu fiquei 9 anos, cara, no Mas lugar. tem tu falando isso em que idioma, Marcelo? Cara, em português, né? Porque na época, o Ludogorets tinha tradutora, né? O Ludogorets tinha tradutora. Só pra ti, exclusivo? Não. É Tinha para mais todos os brasileiros. Mas, pô, eu queria saber dessa experiência lá no Ludogorets, pô. Era o único brasileiro? Ludogorets. Quando eu cheguei, já tinha um brasileiro, porque ele tinha ido da base do Santos pro Ludogorets. Meu irmão, tem brasileiro em tudo que é lugar. cara, Bicho. Tu já pensou, tem. bicho? E ele era dos juniores do Santos, ele tinha de disputar um campeonato na Espanha, e o treinador do Ludogorets estava fazendo um estágio na Espanha e levou ele pro Ludogorets para jogar a segunda divisão. E ele aceitou. E já tinha esse brasileiro, ele já tinha passado uns perrengues lá já, né? Ele chegou na época da neve, eu ainda cheguei, tava quente, tava calor e tal, fui pegar a neve depois, né? Então ele já acabou me dando uma força também, ele já conhecia a cidade, que já me ajudou bastante, já sabia onde tinha os restaurantes, né, até pra gente comer. Já tive essa ajuda aí. No mais, a tradutora depois acompanhava a gente, por um tempo ela acompanhava, ia no restaurante, pedia as comidas pra gente e Quanto tal. tempo com o tradutor tu ficaste lá? Não fiquei muito tempo não, porque até eu já dominava um pouquinho o inglês. Eu conseguia me virar na comida, eles porque eu já entendiam. tinha jogado no Kuwait, né? Entendi. Eles entendiam inglês. Entendiam inglês bem, eu já né? tinha jogado no Kuwait e já me ajudava. Então não fiquei muito tempo não. Na hora de comida eu já conseguia pedir. por E causa aí do tu já Kuwait e estavas tal. casado? Já. E a tua esposa aí foi eu junto? já foi junto. Eu fiquei Foi a numa... condição, né, mano? Foi. Não, ali já era profissional, né? Quando teve a situação com o Mirandinha, eu tinha 20 anos, eu estava me tornando um profissional, né? Então eu meio que fiz um pedido. Depois dos 20 anos, para todos os clubes que eu fui, grande ou pequeno, a minha família sempre foi, né? Graças a Deus os clubes já pagavam. Teve uma época até no Brasil, em São Paulo, que os presidentes gostavam que os jogadores levavam as esposas que eram... Ficava menos putaria, né? É essa palavra mesmo. Pois é, pô. Então, a minha esposa foi, eu fiquei só cuidei de tudo lá, pro apartamento e tal, e depois ela foi tudo tranquilo. Qual é a cidade lá? Razgrad. Razgrad. A Razgrad é uma cidade pequena. E qual foi o ano mais especial lá em Razgrad que tu teve? Cara, o mais especial foi 2014, eu acho que foi 2015, eu nunca me recordo. Mas foi o ano da Champions, né? Foi o ano que a gente entrou na Champions, foi um feito histórico, não só para o clube, mas para todos os jogadores que estavam lá, porque nenhum ainda tinha jogado, né? A Champions. Então foi algo assim mesmo que a gente não consigo controlar as emoções, não. Porra, Nos vídeos aí a foi musiquinha fenomenal, cara. Fala pra tu que o Lucas foi nosso primeiro convidado, né? Foi o piloto do podcast. E aí a gente fez até um corte, né? Que ele tava anunciando que tu tava chegando no Manaus e tal. Jogador caro que chegou, né? Fez gol no Cassino, jogou a Champions e tal. Porra, conta pra gente, bicho. Moral, né, bicho? Mano, foi... Mas não chora não, Marcelo. Se controla, pô. Não, é algo mesmo, porque, cara, se você pegar... O nosso segundo jogo foi contra o Partizan da Sérvia, um time de muita torcida, né? A gente ganhou deles, eliminou eles e a gente garantiu a Liga Europa, né? E aí a gente vai para o próximo jogo, que é para tentar a Champions, que é a pré-Champions, né? Os times búlgaros, eles não entram direto na Champions, eles jogam a pré-Champions como tem a pré-Libertadores. Pré-Libertadores, já ia Aquele fazer assim, esse. né? Então ganhamos de um time sérvio, que era um time de tradição, que estava sempre ali por Liga Europa, a gente eliminou ele, já foi um feito muito grande. E quando a gente joga para tentar entrar na Champions, a gente já está garantido na Liga Europa. É meio que um peso para nós já está tranquilo, mas a gente queria a Champions, né? Lógico. Pô, o clube queria, era um feito para a cidade, eu comentei em off aqui, a cidade tinha 30 mil habitantes, cara, era algo extraordinário. Pegamos um time da Romênia, um país vizinho,
né? A gente tinha um zagueiro romeno, acabou de se aposentar também, é diretor do clube hoje. E a gente foi para prorrogação, perdemos para ele em casa, fora de casa, em casa ganhamos dele de 1-0 mesmo placar. E fomos pra prorrogação. Porra, não, cena de filme, roteiro de filme, porra. Não, quando chegar no final, você vai ver que foi de filme mesmo. Fomos pra prorrogação. Vamos chamar o Moacir pra fazer esse documentário, hein? Cara, a gente foi pra prorrogação. A gente foi pra prorrogação e chegando perto do final da prorrogação, houve um contra-ataque pro Steaua Bucareste, era Steaua Bucareste, e o nosso goleiro saiu, matou a jogada fora da área, foi expulso. Caralho. O nosso zagueiro romeno, que tinha jogado no Dinamo Bucareste, e a gente estava jogando contra o Steaua Bucareste, 2 rivais, imagina. Foi pro gol, teve uma falta ainda, foi pro gol, teve uma falta ainda, né? Ele pegou a falta, mas esse zagueiro romeno, ele pegou 2 pênaltis na disputa de pênaltis da Champions. Mentira, cara. Cara, é incrível, é incrível. Bizarro, ele pegou 2 pênaltis. Hoje ele virou diretor do clube, também tem. Pô, por isso que ele virou diretor do clube, pô. Não. E, cara, uma das coisas que fizeram pra ele lá, que eu achei bem legal, botaram uma parte da arquibancada nova com o nome dele, Cosme Motsi. Foi algo que fizeram pra ele. Foi a única vez que o clube foi pra... Não, a gente jogou depois. 3 anos depois a gente jogou novamente. 2 anos depois a gente jogou novamente. Já ficou costumeiro, né? Jogador... Mas um dos feitos também grandes lá foi que a gente ficou praticamente aí 7 anos consecutivos jogando competições europeias, ou Liga Europa ou Champions, né? Quando a gente não conseguia a Liga Champions, a gente estava na Liga Europa. E como foi para ir para a seleção, pô? Convite para Então, a seleção, quando eu comecei a me destacar no país, que foi a partir do 2º, 3º ano, né, que a gente começou a jogar Champions também. Em um país de primeiro mundo, né? A gente realmente começou, a equipe começou a chamar a atenção no país, né? A gente começou a ganhar as ligas. No primeiro ano a gente ganhou tudo no país. A gente ganhou a Liga, ganhou a Copa, ganhou a Supercopa, a gente ganhou tudo no país. Então o clube começou a chamar a atenção, os jogadores começaram a chamar a atenção. A gente ia a qualquer lugar do país, a gente era reconhecido como jogador do Logos. Então a imprensa começou a falar que alguns jogadores podiam jogar na seleção, mas era muito difícil a gente ficar 5 anos no país, né? Porque a gente vinha em destaque. Mas aí o presidente, a gente comentou em off, ele era um cara muito rico mesmo. Ele pegou o Ludogorets para jogar videogame, vamos dizer assim, para brincar, e o negócio deu muito certo na mão dele, e ele acabou investindo muito mais. Hoje o clube é um clube de primeira na Europa. Da hora. Né? Então ele foi investindo, os jogadores foi melhorando todas as situações financeiras de jogadores, e os jogadores foram ficando. E o búlgaro, ele sabe jogar bola? Sabe, tem jogadores bons. A gente vou citar um cara muito antigo, né, que é o Stoichkov, né, que foi o 94, foi o melhor do mundo, né? Um búlgaro ser melhor do mundo num país que tem 8 mil habitantes é um feito gigantesco. Né? Então enfim, o clube começou a investir muito, foi ficando grande, os jogadores foram ficando, a gente foi ficando cada vez mais entrosado. E o país falando que eu podia jogar na seleção, que eu tinha que jogar na seleção. Então surgiu da mídia aí. Mais do próprio. E como a mídia começou a falar, a gente ia, por exemplo, numa praia, o pessoal, pô, Marcelinho, quando você vai jogar na seleção e tal? Eles me chamam de Márcio, né? Até eu botei um áudio agora para ouvir, os caras não me chamam de Marcelinho, chamam de Márcio ou Março. Então, começou isso, né? E com 3 anos, 2 anos de Bulgária, eu já fiz o meu passaporte búlgaro. Já né? podia se naturalizar. Já podia naturalizar, né? Eles também queriam trazer mais brasileiros e abrir a vaga, né, para isso. Mas aí, quando completou 5 anos, completei em maio, eu não me recordo exatamente o ano, não. Eu devia recordar, porque minha estreia foi algo também excepcional, né? Mas eu não me recordo. Mas como foi a estreia? Marcou gol? Irmão, a estreia foi contra Portugal, do Cristiano Ronaldo, lá em Leiria. Pega essa tua 1-0, gol meu. E aí? Fala tu, jogador. Fala tu, jogador. Jogou onde? Tá aí, ó. Contra o Cristiano Ronaldo. Fiz gol lá em Leiria, pô. Cara, eu sou muito ruim de data, mas eu devia me lembrar mais disso. Não, né? vai botar aqui, ó. Quando tu for assistir... Vamos botar o gol, pô. Vamos botar o gol. Tem que botar o gol, pô. Ele vai procurar lá nos arquivos. Procura aí, tem que botar o gol dele e tem o gol do Cacilhas, né? Conta o gol do Cacilhas, pô. O Real Madrid. Tem tudo no YouTube. Não, Jax, não fala tem no YouTube, não. Acho que a gente vai conseguir a produção, porra. Valoriza, Jax. Valoriza o podcast, meu parceiro. Aí, pô, foi isso. Então, as coisas começaram a fluir mesmo. Né? Eu vi que não... Chegou um momento que
Eu tinha oferta para sair, mas não deixava eu sair, mas lógico, eu melhorando todas as minhas situações financeiras. Lá eles foram valorizando o Foram passe. valorizando e a gente foi ficando também com muita alegria e E satisfação. o as coisas país, foram eu queria acontecendo. saber do país, pô, um país de primeiro mundo mesmo, Cara, escola boa. não, vamos dizer que Eu tinha filho lá? Eu tenho, meus filhos moraram tudo lá, né? O meu filho mais velho fala inglês, né? Fala um pouco do búlgaro, mas ele fala mais inglês. Né? O meu mais novo fala um pouquinho de búlgaro, né? E eles estudaram lá. Mas vamos dizer assim que a própria questão a Bulgária não é do leste europeu, não é o mais desenvolvido, né? Tem a Ucrânia ali, Rússia, que são bem melhores que a Bulgária, mas é um país seguro para viver. Financeiramente também, para se ver, é barato, comparado ao nosso Brasil também, não é fácil achar. Então, eu gostava muito de ver no país, todo mundo reclamava, pô, Marcelo, às vezes eu ia para a seleção búlgara, os próprios búlgaros diziam, pô, uma cidade lá é pequena, Marcelo, tá, um lugar melhor. Eu falei, cara, eu não tenho problema, minha família vive de boa, meus filhos vivem seguro, não tenho nenhum tipo de problema. E quando eu tenho... feliz? Tô feliz. Recebendo em dia, né? Exatamente, que é importante. Quando tinha folga, eu ia para Bucareste, que era 1h30, que é a capital da Romênia, que é vizinho ali, dá para ir de carro. Fez muita viagem de carro ali? Muito. Viajei Ali é muito. muito bom, né? É muito bom mesmo. A Europa dá para você, né? Dá para ir para Sérvia de carro, dá para ir para Grécia. Não, a gente de carro. fala assim, sair de Manaus para ir para São Paulo, mas é a mesma coisa, sair lá da Bulgária para ir para, sei lá, para Rússia, para Ucrânia. Cara, o voo mesmo da Bulgária para França, por exemplo, era para Paris, né? Era 3 horas de voo. É menos do que para São Paulo, pô. Os brasileiros iam muito. E aí, Marcelo, passear. tu ainda tem laços lá hoje? Tenho, cara, tenho muitos amigos de todo, né, tanto no futebol como fora. Eu fiquei 9 anos, né, até dentro da cidade mesmo, pô. Eu fiquei muito emocionado quando eu fui embora mesmo, porque pessoas choraram assim que até não esperavam, sabe? Funcionários do clube. Pô, a gente tinha um amigo taxista lá que ajudava nossas esposas pra caramba. Pô, o cara ficou aos berros no aeroporto que ninguém se controlou também. Minha esposa chorou bastante. Então, eu tenho um amigo policial também, pessoas que me ajudaram com o próprio visto na época. É isso que vale na vida, né? Pô, mano? cara, Tu me mostrou ali atrás ali um áudio em búlgaro, pô. O Marcelo falando em búlgaro. Tem como botar aí pra gente ouvir? Tem, não, vou colocar aqui, ó, conversando com o diretor, amigo lá do Ludogorets que eu tenho. Sente o sotaque do jogador caro. Ele vai ter renovação de contrato, cara aí, bicho. Tô com medo. Valor. Deixa eu colocar aqui. Petricia, moj brat, jaz mislim da će pitam po seštenać. É diferente. Petricia, всичко наред. Добре, сам благодарям. Tá falando bem do Manaus, ô Lucas. Tá falando que jogador aqui. Как е семейство, как е живото, как е разград, как Eu só entendi o tucunaré que tu falou. Só entendi na hora que você falou Bom, tucunaré. caralho, Marcelo. É muito isso, bom. pô, eu tenho contato ainda, né? Eu converso legal, sempre contato com o pessoal lá. E, pô, não tem como, né? 9 anos é uma vida, né, cara? Na verdade, eu nunca pensei em jogar 9 anos num clube só. Porra, tu pensou quando tu era moleque lá, 15 anos de idade, pensou que tu ia estar na seleção da Bulgária? pensei Porra, nada. aquele cara que pegou o contrato falso ali, Marcelo. Pensei nada, cara. Pô, e pra você legal, ver, né, eu bicho? comentei aqui mais cedo que eu queria jogar fora do estado, né? Do Amazonas, queria ir pra São Paulo e tal. Pô, mas imaginar numa seleção Porra, orgulho europeia. aqui pro Amazonas, mano. Porra, não. Você é o cara. Aí, É muito legal conversar, ter a oportunidade de conversar aqui no Na Lata com um monte de manauara foda, mano. Galera que tem história aí pra Mas contar. ele não é manauara, pô. Não é Amazônia, muito... não, eu vou corrigir, eu vou Tinha que corrigir. dar, tinha que dar. Eu vou corrigir, tá certo, pô. É um monte de amazonense foda aqui. Acabou com o nosso. Acabou com o nosso. Ei, Marcelo, e aí, acabou o contrato lá? Foi por isso que tu vieste? Foi. Na verdade, eu tinha uma ideia de ficar 10 anos, né? Era uma ideia até do presidente, né? De deixar os mais velhos até os mais experientes, vamos botar assim, né? Por 10 anos, infelizmente não aconteceu, eu acabei saindo antes, acabou o contrato mesmo, mas eu estava jogando até o último ano, né? Houve algo acredito que foi um diretor lá e tal, mas nada que me incomode. Nada, e não vai apagar, não vai manchar uma história jamais, de 9 né? anos, né? Ele achava que eu queria tomar o lugar dele e eu nunca tive intenção de ser diretor, né? Então ele tentou me tirar antes e conseguiu, mas sem problema, isso não me afeta nada. Mas vamos não. fazer uma arquibancada lá com teu nome também? O pessoal fala que quer lá, mas não, também acho que não vai sair, não. Já se sabe, né? Homenagem é bom fazer vivo, Mas né? aí foi 9 anos, né? Completamente fantástico, cara. Eu nunca, como eu falei, nunca imaginei jogar 9 anos no clube. Né? É uma vida, Total, né? Pô, eu tenho 36 anos, quase a metade da vida aí, né? Então, foi algo tremendo mesmo que eu vi naquele país, né? Deus me levou para ali, né? Tudo aconteceu ali. Aí como foi o... E aí, como foi pra... Não, então, o meu retorno, na verdade, eu tinha a opção de jogar... Tava no Vitória. Eu tinha a ideia de jogar
completar os 10 anos na Bulgária, né? E o meu objetivo talvez era nem jogar mais futebol. Eu queria completar esses 10 anos lá e não jogar mais. E quando eu vim para o Brasil, né, eu até eu conversei com o Mitoso, conversei com o Giovanni, que eu acompanhei toda aquela O boom do Manaus. Sim, eu vi os jogos, pô. Eu vi a arena lotada. Eu vi o acesso, eu vi... A gente estava na Bulgária, eu estava na Bulgária ainda, a gente estava vindo no jogo, a gente viu no iPad, pô. Tava no busão, viajando, voltando para casa, e a gente viu o jogo, viu a final, entendeu? E aí até tem um Cicinho lá, um brasileiro, dizia, pô, Marcelo, quando você voltar, vai lá, cara, pra jogar, ajudar os times dos caras lá e tal. Eu falei, pô, cara, né, gostei, torcida lotada. Eu não tinha... Cara, o torcedor daqui tava sedento. Cara, meu irmão foi, mano, impressionante o estádio. Cara, se você vir, vai ser bom demais. Não, e pegar, pô... Aí, bicho, eu tô arrepiado. Pegar uma arena da Amazônia dessa remodelada... Tu tá com vontade de voltar com torcida em estádio? Demais, cara. Mas eu acho que agora vão dar uma... Acho que foi o Flamengo, né, que pediu. Vai, 10 por... Não, a população já vai ser vacinada, se Deus quiser, até agosto. Mas acho que vão liberar aos poucos aí, eu acho. Se Deus quiser. Então, pô... Então... Esse diretor é foda, né? Então é isso, cara, né? O que se viveu lá foi algo extraordinário. Eu não tinha intenção de jogar se eu completasse esses 10 anos, né? E aí quando eu cheguei no Brasil, o cara que foi auxiliar do Paulo Autori na Bulgária estava no Vitória. E, pô, me conhecia, falei, cara, eu vou. O Vitória com expectativa Vitória, de subir, mano. time de torcida e tal. Pô, eu vou. E o cara me conhecia, o treinador me conhecia. Morar em trabalhei com ele, Salvador? Morei em Salvador. E, pô, infelizmente também as coisas não fluíram lá. Os caras trouxeram grandes jogadores de nome, jogadores, né, que passaram Quem jogou lá? grande. Jogou o Wallace, estava no Corinthians, Sim. né? Trouxeram uns caras que já tinham passado O Wallace, que era do Flamengo? Era Flamengo, zagueiro. Tinha uns caras que tinham jogado passado pelo Grêmio. Tinha jogadores assim, tinha um que estava na Itália, no Fiorentina da Itália, que era o Evandro. Então eles contrataram assim, peça por peça, mas infelizmente não aconteceu. E tem muito disso, às vezes não dá liga, né, pô? dá, velho, não Porra, consegue. eu ia falar dessa liga Não aí. é tipo a gente jogando, né? Tem liga, pô. Pois é, eu quero saber dessa liga aí, pô. Isso rola no futebol? Cara, não acontece. Infelizmente, a gente e você vê, a gente teve uma fase tão ruim no Vitória, essa é a palavra mesmo, tão ruim, que o treinador mudava a peça e não ia, cara. Mas assim, não ia. quando tu sente que... o que dá a liga, pô, no time? O que dá essa... Cara, não sei, é um encaixe de peças. Às vezes é o próprio treinador que gosta de trabalhar de uma maneira e tem os jogadores que encaixam para aquela situação. Assim, é óbvio, assim, eu sou flamenguista, pô, em 2019 eu percebi. Técnico, hoje em dia, ele pode não ser quem entra em campo e faz o gol, mas ele tem aquele papel importante ali. Ajuda. Como é que tá isso hoje? Não, ele ajuda, lógico, não tenho dúvida disso. É o que eu tô te falando. Às vezes, por exemplo, tem um treinador que gosta de jogadores, de jogadores técnicos, que gosta de bola no pé, né? Aquele futebol bonito. Só que dentro do elenco dele, ele não tem aquelas peças. Ele tem jogador mais que é brigador, não é um jogador tão técnico, é jogador veloz, que quer receber na frente, não quer receber uma bola no pé, entendeu? E tem o contrário também. Tem treinador que quer jogador veloz, que joga a bola na frente, que só lance, e dentro do elenco ele só tem jogador técnico. Entendi. Então, por isso que a gente escuta muito hoje no futebol o cara dizendo assim, aquele treinador lá, pelo menos eu, né? Marcelo, eu trabalhei com aquele treinador lá que o Brasil inteiro fala que ele é bom. Cara, mas ele não é tão bom assim. Só que ele sabe lidar com o jogador, ele é mais psicólogo do que treinador, entendeu? O coach, né, que hoje pô, ele sabe lidar, ele sabe levar o cara na resenha Pois e eu traz o jogador perguntei, pra ele. e hoje, o Manaus, hoje, como é que tá? Não, ele chegou no Manaus, aí não deu liga lá no Vitória. Não, então eu cheguei no Manaus. Tu escolheu Manaus? Eu escolhi Manaus, eu escolhi Manaus. É um corte. Eu escolhi Olha aqui, Manaus. arrepiou, fudido. E assim, cara, eu já dei entrevista várias vezes e eu digo, o nosso elenco é bom. Né? Lógico, a gente precisa ter todo o entendimento de como usá-lo. É o que eu tô te dizendo, é o que eu tô falando. Né? Você tem que olhar para o elenco e ver qual é a maneira que esse elenco pode jogar melhor. Porque se você tem um elenco qualificado e quer jogar balão, não vai dar certo. Se você tem um elenco duro e quer jogar qualificado, não vai dar certo. Sim. Então você tem que ter essa... Fazer essa leitura, né? Exatamente. Então tem mais treinador hoje dando certo, que ele olha pro elenco e ele entende como tem que lidar com cada jogador, do caralho. do que cara que... Porque é mais fácil tu modificar um do que 24, 22, né, pô? Vamos lá. Vamos dar um exemplo do Renato Gaúcho. Eu joguei com um jogador agora no Vitória que trabalhou com ele, o Vico. Né? Tô citando até nome demais. Mas o Vico falou assim, Marcelo, o Renato Gaúcho ele tem um trabalho reduzido.
não sei se vocês lembram como o Grêmio jogava. Tic-tac. Eles gostam daquele Posse passe de curto, bola. posse de bola e tal, e tal, tal. O trabalho dele é reduzido. E eu falei, mas só isso? É reduzido, somente isso. E no mais ele é resenha. O cara fez um gol de bicicleta no treino, ele deu um carro. O cara... Entendeu? Então ele acaba trazendo ele cativa, cara. o negócio é Cativa, né? cativar. Aí o as cara O pessoas. cara foi jogador, entendeu? O cara entra em campo, porra, não. O cara não, esse cara aí... venderam o Arthur pro Barcelona, o Arthur mandou uma camisa com um monte de frase pro cara. Pô, certeza que o cara era próximo, não era aquele cara Porque fechado e tal, entendeu? como que a gente falou no off, né? Antes de jogador, são tudo ser humano, né? Uma amizade que o cara exatamente. faz. Então, pô, lógico, tem que haver o respeito. O cara é a hierarquia, né? O cara tá acima e tal. Mas lógico que ele se dá o respeito, mas ele também sabe lidar o... Né? Tem que ter o humano ali. Lógico que ele foi jogador, ele foi fera também, o Renato Porra, Gaúcho, né? total. Então tem muito disso. Marcelinho, meu amigo, tem muita resenha ainda, Tem, mas a velho. gente vai ficar pro ao vivo. Eu quero desejar toda a sorte do mundo pra você hoje e sempre. Marcelo, Você é um cara fenomenal. tem como E tu autografar aqui a Eu camisa vou pedir pra você autografar em homenagem ao Na Lata. Essa blusa aí eu vou deixar pro Na Lata. Vamos enquadrar ela aqui, que é um tempo a gente vai fazer um leilão. Ajuda a esticar ela aí. Pode ficar à vontade aí. Vai. Eu não espero menos. Agora, Agora a mesmo. assinatura, cara. Vou botar o 84, tá? Que foi o... Que história é essa com esse número aí, pô? Porra. 84 acabou virando uma marca que quando eu tava no aeroporto indo pra Bulgária... Foi uma marca quando tava indo Acabou pra... virando uma marca, foi totalmente sem ideia nenhuma. Eu tava no aeroporto, né, indo para a Bulgária, e no aeroporto mesmo, antes de assinar o contrato, o auxiliar também estava junto com o empresário e falou assim, Marcelo, qual o número que você quer? E eu jogava sempre com a 8 ou com a 10, eram os números que eu gostava, às vezes com a 7, mas eu não gostava muito da 7. Aí eu falei para não ser nenhum tipo de soberbo, eu falei a 8, não joguei logo a 10, né? Jogador humilde, jogador Aí ele humilde. falou assim, pô, tá ocupada. Aí eu falei, pô, e a 10, né? Falei assim, pô, tá ocupada também. Ainda eu lembro que eu ainda falei da 11 ainda. Aí ele falou, não, tá ocupada. E, cara, eu fiquei pensando assim um pouquinho, eu falei... E o Ronaldinho, na época, tava no Milan, se não me engano, ainda. E o Ronaldinho tinha escolhido a 80, né? Que eu acho que é o ano de nascimento dele. E eu falei, então, é 84, pode? Ele falou, não pode, é meu ano de nascimento, né? Cara, virou história, virou mesmo marca, né? Eu tenho... Deu liga esse número aí. Realmente Essa virou uma geração é marca boa. mesmo, na Bulgária mesmo, falam M84 mesmo, né? Tem empresas com esse nome aí já e a coisa fluiu, aconteceu mesmo. Marcelinho, Na minha cidade é meu irmão, conhecida assim. Você é o cara... Porra, Marcelo. Todo sucesso. Eu não vou desejar sorte, porque sorte é pra quem não se prepara. Todo sucesso, Isso, que os gastou caminhos agora, brilhem gastou. aí, que os caminhos brilhem pra você, pro Manaus, porque eu senti que deu liga já. Deu liga. Deu liga. Um abraço, pessoal do Manaus. Marcelo, mais uma vez, obrigado Quiser pelo deixar teu uma palavra tempo. final aí? Pelo teu tempo, pela tua dedicação, Porra, a resenha foi top, hein, Jenks? Hein, Lucas? Foi top, Sandrão. Obrigado mais uma vez. Estamos aí à disposição. Precisar, aqui a gente está de portas abertas. O que a gente puder fazer também, vamos fazer. Torcemos muito por você, pelo Manaus. E vamos conseguir esse acesso. Fica à vontade, o microfone é teu. Não, rapaziada, obrigado pelo convite mesmo. Fiquei feliz mesmo pelo convite. A conversa também foi top mesmo. Gostei pra caramba. Falar da minha carreira é um orgulho, não uma soberba, né? Mas eu sou muito grato, né? Às pessoas que me ajudaram, né? Acredito que Deus preparou muita coisa também para mim na minha carreira. E compartilhar, eu fico muito alegre disso. E ver pessoas ficando felizes pela história que aconteceu, eu também fico mais grato ainda. Valeu mesmo, tô aí. Se precisar, a gente vai estar aí. Não, a gente vamos vai dar na precisar força de ti, pô. Eu tenho vontade de ser jogador, a gente vai emergencial. Né? Ele vem pro ao vivo. E tamo junto, rapaziada. Valeu. Quem é o resenha lá do Manaus, pô? Quem é o resenha lá do Manaus? Difícil é achar um que não é. Ah, é? Ah, tá demais. Obrigado aos nossos patrocinadores do Estúdio Jenks, do Norte Pescados,
Scooby Dogs FX Clean. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tamo Valeu, junto. valeu. Tchau.